Assim, eu fui criado numa família, a gente já falou, meu pai jogou, eu sou mais novo de 3 irmãos, então eu aprendi um pouco na marra, né, jogando contra eles. E eu sempre acreditei muito na dificuldade. E meus pais, eles sempre me empurraram a ir contra, né, essas dificuldades e tentar superá-las, né? Nunca foi em casa. Então eu acho que eu tive esse ensinamento de controle emocional desde pequeno, né? Meus pais, eles me mostravam os caminhos e vamos fazer. E quando eu estava com a cabeça baixa, tenta de novo e vai de novo. Então, assim, passava a mão na cabeça quando tinha que passar, brigava quando tinha que brigar, porque né, eu sempre acreditei nisso. E quando eu fui me tornando adulto, as coisas só vão piorando, né? Você vai tendo mais dificuldades. A criança tem essa capacidade de ser muito criativo. O adulto ele já tem todos aqueles preconceitos que vão manipulando a cabeça dele, né? O que pode dar errado, e se dá errado, você vai ter vergonha. Então, assim, quando você entra em quadra, e quando eu entro em quadra, eu tive momentos já, cara, que exatamente a emoção, ela sequestrou completamente o meu pensamento racional. Eu literalmente, assim, o medo, ele tomou conta de mim. Eu arremessava, mas eu sabia que errar, eu ia pra. Por quê? Porque o tempo todo minha cabeça tá assim, caraca, você já errou 3 bolas, já errou 4 bolas, já errou. E todos os jogadores já passaram por isso em algum momento. Só que quando você não trabalha, por que eu fui buscar a Lari, a Karina, o Delia? Porque se você não trabalha, aquilo começa a virar uma bola de neve. Toda vez que você entra em quadra, cara, o pensamento, a gente não tem controle, né? Existem alguns dados que a Lari pode até conhecer melhor de a quantidade de pensamentos que a gente tem durante um dia, né? Então, assim, cara, é o tempo todo você está pensando. Só que quando você entra nesse beco sem saída que você pensa uma coisa ruim, aí já vem outra em cima. Cara, se você não tem ferramentas, então o Delia me ensinou, a gente falou lá algumas técnicas, né, de você respirar, depois com a Karina, desabafar durante a semana, tirar aquelas ideias ruins e ter uma conversa com uma psicóloga. A Lari, com toda essa parte que a gente fez de cognição, de velocidade de reação, você foca na hora do jogo, você está mais preparado, então não vem tantos pensamentos ruins. Então, assim, se eu te falar a verdade, cara, teve jogo que eu tava completamente fora. Minha cabeça, eu não conseguia focar na jogada, não conseguia. Por treinar muitos, você joga no automático, mas você não está confiante. E o mesmo acontece do outro lado, quando você está preparado com uma confiança extrema, você você nem pensa na cognição, ela sai, ela é natural, né? Você está meio que na zona, né? Vamos dizer assim. Então, cara, eu acho que no fim das contas é um equilíbrio. Você aceitar que vão ter momentos que a emoção vai tomar conta, mas você não ficar muito tempo nessa situação, né? E eu acho que a gente vai entrar em outro tratamento agora, Bruninho, se você quiser entrar na próxima pergunta que a Lari fez comigo também, que eu achei muito interessante, né? Neuromodulação não invasiva, ou TDCS, que são coisas que completamente fora, mas que ajudam você a lidar com essas emoções e que os atletas hoje e pessoas comuns têm acesso, mas a gente não sabe que a gente tem acesso a essas ferramentas para não deixar que a emoção tome controle, né? É aquela história do cara que está apaixonado que fica cego. Você fica mesmo quando está apaixonado, pro bem e pro mal, né? Esse que é o problema. Então, assim, cara, é difícil lidar com isso, mas é um treinamento. Eu levo anos e ainda assim tô aprendendo muito, né?